Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que eu quero mostrar a minha transição capilar com fotos, né? A evolução aí do meu cabelo desde quando eu era criança e depois quando eu comecei a fazer progressiva. Tudo o que aconteceu nesse meio tempo, eu vou fazer um breve resumo e mostrar aqui pra vocês, porque foi uma fase muito importante da minha vida e que eu quero compartilhar aqui. Então, a gente vai começar por uma fotinha de quando eu era criança. E não dá pra ver muito certinho. Quem quiser ver mais dessas fotos, se quiser ver no meu Instagram, onde eu tenho bastante fotos dessa minha evolução. Aqui sou eu, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos. E como vocês podem ver, eu... Desde sempre eu tenho uma testinha um pouco grande, né? E eu sempre tive muita vergonha dessa testa. E eu fui desencanar dela faz pouco tempo, né? Desde quando eu entrei na transição, eu decidi que eu não ia mais ficar cortando franja pra esconder essa testa e que eu ia parar de alisar o cabelo, porque eu via que era uma coisa que não me representava mais. Então tá, eu tinha ali os meus, né, 5, 6 anos nessa época. E eu era adolescente e sempre finalizava o meu cabelo com muito, muito, muito creme, deixava ele super duro, ao ponto dele ficar assim. Eu passava assim 1 quilo de creme, tinha a franja lisa e ele, tipo assim, do jeito que ele secava, eu deixava. Eu não tirava o durinho do creme nem nada. Então, sabe, eu não queria volume no meu cabelo de jeito nenhum. Então eu deixava ele assim. Tem uma outra foto aqui da minha adolescência. Eu lembro que esse dia aqui, ó, gente, eu fazia dedo liso no meu cabelo sempre pra finalizar. Sempre, sempre. Eu lavava ele tipo dia sim, dia não. E às vezes acordava, quando eu ia pra escola cedo, acordava às 5 horas da manhã pra começar a ajeitar esse cabelo. Então dava um trabalhinho. Eu não conhecia as finalizações, né, como fitagem, essas coisas ainda. Por mais que já tenha sido numa época um pouco mais moderna, digamos, né? Eu vou fazer 30 anos esse ano, então talvez não seja uma época tão moderna assim. Ainda não se falavam de cuidados capilares, de finalizações, de produtos para cabelo cacheado, então a moda que era venerada naquela época era o cabelo liso. E aqui eu estou com a minha primeira progressiva, que eu fiz aos 18 anos. Na foto anterior que eu mostrei pra vocês, eu tinha 16 e aqui eu tinha 18. É a única foto que eu achei, porque eu lembro exatamente que acho que eu tava na casa da minha avó aqui e uns 2 dias antes eu fiz essa progressiva e o meu cabelo, né, ficou bem baixinho. E alguma coisa aconteceu nesse dia da progressiva, gente. Porque assim, meu cabelo sempre foi fininho e eu sempre tive muito cabelo. Eu tinha um bolo de cabelo, assim, que quando eu prendia ele aqui atrás, ficava um bolo mais ou menos assim. Tipo, era muito cabelo mesmo. E o cabelo sempre bem fininho. Então, quando eu fiz essa primeira progressiva, eu percebi que, tipo, 1/3 do meu cabelo se foi. Só que se aconteceu alguma coisa, a cabeleireira não quis falar, né, obviamente, e eu fui descobrir isso, tipo, muitos anos depois, através de várias falhas que eu estava no meu couro cabeludo, mas eu ainda vou chegar nessa parte. Eu passei aí um- uns 9 anos fazendo alisamentos, né, no cabelo, com a progressiva, com selagem. Eu tô vendo se eu acho aqui uma foto que eu tinha o cabelo bem comprido. Eu era evangélica na época, mas eu não tô achando aqui. Eu achei que eu tivesse deixado essa foto aqui fácil, mas pelo visto não está aqui. Mas enfim, eu virei evangélica, meu cabelo era bem grande, né, bem comprido, e aí eu fazia o quê, né? Eu fazia essas químicas de alisamento, fazia com pouca frequência, tipo 1 vez por ano, 2 vezes no máximo. Então a minha raiz ia crescendo e aí eu ia mantendo ela na chapinha e eu finalizava o meu cabelo enrolando as pontas pra ficar com um pouquinho mais de volume e tal. Eu gostava bastante desse tipo de finalização. Aí eu parei de ir pra igreja e o meu cabelo tava assim, né? Eu tava com ele bem comprido e cortei desse tamanho aqui. E
tinha feito um morena iluminada nele. Dá pra ver até aqui alguns resquícios dessa morena iluminada aqui nessa época. Acho que eu cheguei a fazer morena iluminada 2 vezes enquanto ainda era evangélica. E aí foi saindo aqui, né? E aqui eu não lembro quando tinha sido o meu último alisamento, mas uns meses depois eu fui e cortei o meu cabelo deste tamanho, fiz o long bob. Eu gostei bastante dessa fase do meu cabelo, eu gostei bastante desse corte, é um corte que eu gosto até hoje, eu ainda quero ter ele no cacheado. E um pouco antes desse corte eu fiz uma progressiva. Eu lembro que eu fiz, mas eu não peguei a foto aqui. Mas enfim, eu já tava com o cabelo progressivado. E, bom, passou essa fase do long bob, meu cabelo cresceu, eu fui lá e cortei de novo, né? Fiz uma manutenção ali na franjinha. Que a franja sempre fui eu mesma que cortei, gente. Eu nunca deixei cabeleireiro nenhum encostar na minha franja. Então, só o cabelo mesmo que eram eles que mexiam. E como o bichinho do cabelinho curto me pegou nesse momento, né, já faz desde 2019 que eu tô usando cabelo bem curto e agora eu estou no projeto Rapunzel porque eu dei uma enjoada, esse corte aqui que eu tava com o cabelinho bem retinho, eu fiz em setembro de 2019. Quando foi em dezembro, né, meu cabelo já tinha crescido um tanto, e aí eu fui lá e cortei mais um pouco. E se eu não me engano, nesse dia eu tinha feito selagem. Então ele tava bem escorrido, bem liso. Só que assim, gente, esse corte aqui foi uma decepção, porque a moça que eu vi na internet, ela tinha o cabelo liso natural, tava bem cheio, assim, tipo um repicado. Aí eu falei, nossa, que corte lindo, quero, né? Só que o meu cabelo não é liso natural, né? A gente faz alisamento, nosso cabelo fica aquele capacetinho, tipo, me zoavam até falando que eu tava parecendo o franguinho da Sadia. Porque ficava aquele cabelo assim, bem esticado, né? Não fica um cabelo com volume, não fica um cabelo com balanço exatamente, assim, né? Tipo, fica aquele cabelo bem esticado. Então não ficou legal. E aí meu cabelo cresceu, né? Eu sempre tive um bom crescimento capilar, graças a Deus. Então ele foi crescendo e. E aí eu fiz uma morena iluminada nele. Cadê a foto da morena iluminada? Não, isso aqui foi um pouco antes da morena iluminada, né? O cabelo já tava grandinho aqui. E tava, né, na cor natural dele. E aí, esse que foi o dia da morena iluminada. Já fazia, né, desde... Eu fiz essa morena iluminada em junho de 2020, mais ou menos isso. E eu tinha feito a minha última química de alisamento com aquela selagem em dezembro. E já tava louca pra retocar ali o alisamento, com a raiz bem grande. E aí eu fiz essa progressiva no dia 12 de outubro de 2020, que foi minha última progressiva. Né, tava aí com as pontas iluminadas. Gente, eu não cuidava absolutamente nada do meu cabelo. Eu nunca cuidei. O máximo que eu fazia, eu comprei uma máscara da Novex, de nutrição, que eu nem sabia o que era cronograma capilar, não fazia ideia do que era. Eu comprei essa máscara de nutrição achando que era de hidratação e eu usava, né, de vez em nunca, né, e era esse o cuidado que eu tinha com o meu cabelo. Não usava protetor térmico, né, mesmo fazendo as químicas de alisamento, eu não abria mão da chapinha, sempre queria o cabelo bem alinhado o tempo todo e eu era muito escrava disso, então eu, sinceramente, não sei como meu cabelo está vivo, né? Como meu cabelo sobreviveu aquele tempo, porque ele foi bem guerreiro, né? Porque foram anos e anos de descuido. Então, alguns meses depois da progressiva, né? Aqui em janeiro, né? Meu cabelo já tava ali com a raiz aparecendo, mas tinha que manter ele na chapinha. E aí, eu me peguei pensando o seguinte. Quando eu ia sair, né? Tipo, e o meu cabelo já tava com aquela raiz aparecendo, né? A raiz natural. E eu ficava olhando assim, e, sabe, zero ânimo de ir lá fazer chapinha e não sei o que, sabe? Chega uma hora a gente cansa,
eu cansei de ficar fazendo chapinha no cabelo, porque o que eu dizia pra mim era, eu quero ter o cabelo liso porque dá menos trabalho. E claro, né, eu achava muito mais bonito quando eu era mais nova. E só que acho que um dos maiores motivos era porque eu achava que dava menos trabalho. Só que eu comecei a perceber que na verdade não estava me dando menos trabalho, porque mesmo fazendo os alisamentos, eu ainda tinha que fazer muita chapinha para conseguir deixar o meu cabelo do jeito que eu achava que era bonito. Então, eu comecei a ficar bem frustrada, não tinha mais vontade de fazer chapinha. E um belo dia eu tava fazendo um curso chamado Jardim das Delícias, que é ministrado pela influencer Lua Menezes. E em um dos módulos a gente estava falando sobre as armadilhas em que a gente cai, né, a respeito da beleza, a respeito da gente querer sempre estar perfeita e tal. E aí eu me vi ali numa situação em que eu percebi que eu não tava mais fazendo alisamento no cabelo porque eu achava bonito ou porque eu queria, mas sim porque eu queria me sentir aceita pelas pessoas, né? Eu não queria que as pessoas apontassem, falassem do meu cabelo, que ele tava desalinhado, que ele tava esquisito ou sei lá o que. Então, foi aí que eu percebi que aquilo não me representava mais e eu decidi entrar na transição capilar. Né, eu comecei a transição, né, eu decidi tomar essa decisão foi mais ou menos na metade de fevereiro de 2021. E aqui, esse foi um dia, aqui dia 19 de fevereiro, eu postei essa foto no meu story do Instagram. E trança era uma coisa que eu costumava não usar nunca. Eu não me sentia bem de trança. E conforme eu fui começando a transição, eu tive que fazer um processo de ressignificamento. Nossa, falei errado agora. Eu tive que passar por uma ressignificação aí do meu olhar para comigo, né? Porque eu pensava, não, eu só sou bonita do jeito X, só sou bonita de cabelo liso e solto e perfeitamente alinhado, mas eu tive que começar a tentar me ver e me sentir bem de outras formas. Então, isso foi uma coisa muito positiva que a transição trouxe pra mim, porque eu tinha aquela coisa, aquela visão de mim muito engessada, sabe? Eu não conseguia me ver de outras formas e me sentir bem. Então, né, a gente estando em transição, a gente é obrigado a se ver de outras formas, a se ver com cabelo com duas texturas, a se ver num cabelo que um dia ali tá ok, no outro dia não tá mais. Então é um processo muito complicado, mas é extremamente gratificante e é uma coisa que eu não mudaria jamais, né? Eu passaria tudo de novo se fosse necessário. Então, aí lá fui eu começar a pesquisar sobre finalizações, né? Sobre produtinhos. E aí eu resolvi fazer uma finalização no meu cabelo com um produtinho que eu tinha lá mesmo, que era um protetor térmico que eu comecei a usar só depois que eu fiz a morena iluminada, né? Que eu comprei no salão mesmo que eu fiz. E aí eu tentei dar essa amassadinha nele, mas ele não era apropriado para isso, então não ficou assim grande coisa, né? E aí logo logo esse ondulado já foi perdendo a forma e aí eu pensei, bom, amanhã eu vou comprar um creme de pentear. E aí foi que eu fiz essa finalização aqui, né? Eu amassei, né, o cabelo, passei ali o creme. E nossa, tava me sentindo, tipo, meu Deus, estou muito cacheada. Então, nossa, eu fiquei em êxtase, né? Esses aqui foram os três primeiros produtinhos que eu comprei, inclusive tenho todos ainda até hoje. Porque eu vou intercalando com outros, né? Então eu não uso sempre o mesmo produto. Então eles acabam durando bastante. E aí, gente, eu comecei a pegar um costume de fazer uma coisa. Todo mês eu abria o meu cabelo pra observar o desenvolvimento dele, pra ver aonde que já tinha bastante raiz natural, aonde tinha menos. E eis que no dia 27 de fevereiro de 2021 eu tirei essa foto aqui que
a gente acaba voltando naquele ponto em que eu falei que muito do meu cabelo caiu quando eu fiz a progressiva. E é agora que vocês vão descobrir o que aconteceu. Gente, olhem o tamanho dessa falha que eu estava no meu cabelo. Olha isso. E assim, eu tava com várias falhas dessa ao longo do meu cabelo, ao longo do couro cabeludo. Várias, não era só essa. Então, né, algumas pessoas que viram no meu story até comentaram, nossa, será que isso não é uma alopecia ou algo do tipo, né? Porque eu tinha passado por bastante estresse, bastante situações de estresse alguns meses atrás. Então, talvez, né, poderia ter sido isso, mas conforme foi passando o tempo, né, eu fui cuidando do cabelo, fui começando a usar tônicos fortalecedores para ajudar na queda, para ajudar no crescimento capilar. Conforme eu fui usando e fui observando o desenvolvimento do meu cabelo ao mesmo tempo, eu fui vendo que as falhas começaram a desaparecer. Tanto que em agosto de 2021, aqui foi em fevereiro, já em agosto, né, que eu já tava ali em transição, já fazia alguns meses. E eu fui fazer um penteado num salão, que eu ia ser madrinha de casamento dos meus cunhados. E a moça do salão falou uma coisa pra mim que me deixou muito feliz. Ela disse que eu tava cheia de cabelos novos nascendo. Então, ou seja, por eu não fazer mais as químicas, o meu cabelo começou a crescer novamente. Eu não fazia químicas com frequência, mas eu fico aqui imaginando o que teria acontecido se eu fizesse. Porque, gente, pelo jeito, o meu cabelo caiu muito naquela primeira química que eu fiz e depois ele simplesmente não nasceu mais. Porque não existe outra explicação. Ao longo dos 9 anos em que eu alisei o cabelo, eu tive a mesma quantidade de cabelo ali, uma merreca de cabelo, gente. Merreca. Então, a única explicação que se encaixa aí, né, é isso. Que eu parei de fazer química e o meu cabelo voltou a nascer, né? Então eu tenho esperanças de que ele volte a ser o cabelo cheio que eu tinha antes, que eu tinha bastante cabelo volumoso, então hoje eu quero mais evolumão mesmo, então eu tô torcendo muito pra isso, continuo com os meus cuidados capilares, tomando, eu até tenho uma vitamina ali, mas eu esqueço de tomar. Mas eu uso tônicos, né, de biotina, tônico de alho, eu gosto bastante, que também tem me ajudado no crescimento. Então, é isso. Mas assim, é uma coisa que eu fiquei assim extremamente indignada porque nenhuma cabeleireira que tratou entre aspas, né, que já fez o meu cabelo em algum momento, tanto de tintura como de progressiva, enfim, nunca nenhuma cabeleireira chegou em mim e falou: "Olha, o seu cabelo, você já parou pra observar o seu couro cabeludo? Dá uma olhadinha porque você tá com falhas". Nunca. Nenhuma. E ao longo desses anos aí foram bastante, né? Foram muitas as cabeleireiras que me atenderam. Então, fica aí esse alerta pra você que usa químicas, né? Você pode usar o que você quiser, o cabelo é seu, desde que você se sinta bem, esteja tomando os cuidados devidos. Dá uma olhadinha de vez em quando no seu couro, pra ver se tá tudo ok, se a sua quantidade de cabelo que você tinha ainda tá aí, né? Porque, gente, é duro. Você abrir uma mecha do seu cabelo e você vê uma falha desse tamanho, né? Várias falhas desse tamanho. Então, foi uma coisa assim bem complicada de se ver. Então, prosseguindo aqui, nesse mesmo dia eu tirei essa foto. Nessa parte de trás da nuca é a que sempre desenvolve um pouco mais rápido. E ela já tava ali bem crescidinha, querendo formar já os primeiros cachinhos, e eu via isso, eu ficava encantada, né? Ia lá correndo tirar foto. Então eu decidi marcar já um corte pra me ajudar a me livrar já de um pouco das pontas lisas. E aí, acho que foi no mesmo dia que eu tirei essas fotos, um pouco mais tarde, que eu fiz esse corte aqui. Foi um long bob também. E tirou assim já um tanto, né, de pontas lisas. E eu já conseguia, né, dar uma forma ali no cabelo que tava com progressiva ainda.
Então isso me deixava assim bastante empolgada. Ainda tinha um pouco do Morena Iluminada, né? Mas ainda não. Ainda tava longe de tirar tudo. E, né, eu tava sempre ali tirando foto do desenvolvimento do meu cabelo, sempre postando. Eu ficava assim muito emocionada vendo isso, porque era, sei lá, gente, para mim foi um processo muito emocionante. E aqui pra vocês verem a diferença que fez esse corte, né? Esse primeiro corte, né? Todos, mas esse especificamente, olhem, o mesmo pedaço de cabelo antes de cortar e depois. Olhem a diferença no desenvolvimento. E olhem as falhas aqui, gente, que eu falei pra vocês, ó. Tipo, eu abri o meu cabelo em qualquer pedaço, ele já parecia aquela listra branca assim de couro. Então, enfim. E aí eu tava ali sempre fotografando o desenvolvimento do meu cabelo, fui comprando mais produtinhos, né? Eu comecei pelos baratinhos mesmo. E eu não me arrependo disso, conforme meu cabelo foi crescendo, eu fui comprando uns produtos melhores. E eis que um dia eu resolvi testar a texturização de papel alumínio, mas não deu nada certo. Eu testei ela 2 vezes e o resultado foi horrível. Eu não consegui dormir com aquilo no meu cabelo de jeito nenhum. Eu não cheguei a usar muita texturização, gente, confesso, porque como eu não fazia química com muita frequência, eu conseguia muito bem lidar com as duas texturas, né? Eu conseguia fazer a parte que tava com progressiva, dar uma ondulada e às vezes até formar um cachinho ali bem sutil. Então eu não usava tanta texturização. E aí eu resolvi fazer mais um outro corte nele, depois de uns 3 meses, e aí eu cortei bastante. Olhem, ele ficou bem curtinho, aqui na altura da boca. E tirando aquele corte que eu fiz quando eu estava lisa, em dezembro de 2019, foi o corte mais curto que eu já fiz. Então, eu fiquei bem satisfeita com esse corte. Olhem, tinha momentos em que eu conseguia tirar umas fotinhas bem legais, que eu me sentia assim, com autoestima lá em cima. E tava levando assim, né? E quando eu não finalizava ele, ele ficava assim, tipo, num formatinho parecendo um cogumelo mesmo. E eu tava ali, sempre fotografando, acompanhando o crescimento do cabelo. E ó, aqui a minha franja já bem cacheada. Aí teve um dia até que eu resolvi fazer uma chapinha nele, porque tava muito frio, eu não estava afim de finalizar. E aí, em agosto de 2021, gente, 17 de agosto, eu já fazia dias que eu tava vendo o desenvolvimento da minha franja tava bem cacheada. Aí eu olhei pra uma tesourinha, a tesourinha olhou pra mim, eu olhei pra minha franja, falei, eu vou cortar essa franja, vou cortar inteiro, todas as partes lisas. E aí, eu cortei, gente. Olhem como ficou quando eu cortei seca mesmo. Ficou realmente parecendo um guarda-chuvinho. Olhem o tanto de cabelo que eu tirei. Tipo, foi um pedação mesmo. E aí eu dei graças a Deus que quando eu fui finalizar o cabelo, a franja simplesmente sumiu. Né? Ela se enroscou ali no cabelo que já tava crescido. E eu dei graças a Deus por isso. Né? E aí, em outubro de 2021, eu comprei esses produtinhos aqui da Lola, que foram, né, já umas aquisições de produtos um pouco melhores. Esse kit de kit de cronograma capilar, né, as máscaras pequenininhas ali da linha Bendita Gui, eu gostei muito. Compraria novamente, mas agora eu tô usando outros produtinhos. E assim, gente, eu tava ali sempre querendo cortar o meu cabelo. Eu vi uma mechinha ali, ai, essa aqui tá bem desenvolvida, eu vou cortar, ai, eu vou cortar essa, vou cortar aquela. E também, eu sempre fui de eu mesma querer cortar meu cabelo. Já fiz muito isso, muito. E aí, esse dia que 7 de outubro, eu resolvi cortar o meu cabelo eu mesma, tipo, só pra refazer as camadas. Eu não tirei nada de comprimento.
e eu vi que ajudou ele a dar um pouco mais de volume, a dar um pouco mais de movimento pro cabelo. Então, eu fiz aí esse corte, e esse dia que foi o dia, meu dia de madrinha, né, que eu falei pra vocês que eu tive em outubro, né, fiz esse penteado aqui. E foi isso, gente. Aí o meu cabelo crescendo, crescendo e eu, né, tava sempre ali finalizando ele, fazendo as coisinhas. E aí, em dezembro de 2021, eu resolvi fazer um último corte nele pra, tipo, aproveitar ele curtinho ainda. Era o último corte da temporada dos curtinhos, né? Meu cabelo em dezembro ele tava desse tamanho. E eu cortei um long bob, que acho que não deu nem pra perceber que eu gosto muito desse corte, né, gente? Então ele ficou desse tamanho, né? Ele já tava 100% natural, acho que já tinha saído a morena iluminada já fazia alguns meses atrás. E, gente, eu não me aguentei com esse corte, né? Nossa, queria tirar foto toda hora, eu já tava me sentindo, tipo, meu Deus, que cabelo maravilhoso que eu tô. Então, eu tava gostando muito dessa fase, já tinham pouquíssimas pontinhas de cabelo ali com progressiva ainda. E aqui esse dia, né, meu cabelo já tinha crescido um pouco. E eu fiz uma comparação aqui, eu tinha finalizado meu cabelo, mas não tinha tirado o durinho do creme ainda. E aqui eu tirei, né, e postei pra... Porque, gente, a diferença que dá quando você tira o durinho é muito grande. E aí, aqui em março, foi minha última foto com o cabelo 100% natural, sem química de alisamento, quer dizer, tinha algumas pontinhas ainda de química, então 90% natural. Sem alisamento e com a cor natural, porque dia 1º de maio eu enruivei. Gente, eu depois que eu comecei a minha transição, eu virei uma camaleoa, basicamente. Então, assim, essa fase do ruivo foi uma fase muito gostosa, onde eu tava descobrindo muito o meu cabelo, né? Ele foi crescendo. Cheguei até a fazer uma chapinha nele, mas eu não gostei. Fui lá e lavei no dia seguinte. E eu experimentei vários e vários e vários tons de ruivo. Todos os tons que vocês podem imaginar, um ruivo mais laranjinha, ruivo mais cobre, ruivo nude. O último que eu experimentei foi o ruivo nude, que eu adorei. Só que aí o bichinho do colorido me pegou, né? Então, agora eu estou com cabelo roxo. Mas assim, nessa fase do ruivo, eu não consegui identificar quando que a minha transição acabou. Mas eu sei que ela acabou. Mas assim, volta e meia eu ia lá fazer uma finalização ou não fazia uma finalização. Eu ficava com o cabelo natural mesmo. E dependendo, dava pra perceber que uma pontinha ali tava um pouquinho mais esticadinha, ou que ela não tava formando um cacho, ela tava formando um ganchinho assim na ponta. Se ela tava formando esse ganchinho, era porque era uma pontinha ali que tinha progressiva ainda, eu ia lá e tirava. E assim eu fiz até conseguir me livrar de tudo. Então eu não sei dizer exatamente pra vocês quando acabou a minha transição. Porque se bobear, até uns 3 meses atrás eu ainda tinha pontinha dessas que eu ainda cortei. Mas, enfim, foi um processo bem... Foi muito desafiador pra mim. Todo mundo, né, diz que não é só um cabelo, e realmente, gente, não é só um cabelo. É a forma como a gente se enxerga, é a forma como a gente escolhe se ver, né? E eu sempre tive muito um complexo assim muito grande, muito grande de querer ser perfeita. E eu sofro com isso, na verdade, até hoje. Só que assim, em relação à parte física, né, com a minha aparência, eu sinto que eu tô conseguindo deixar isso um pouco de lado, tô conseguindo me livrar de algumas coisas, de algumas rédeas que eu mesma me impus pra eu conseguir viver um pouco melhor sem, sabe, levar as coisas um pouco mais, de uma forma um pouco mais leve,
sem precisar ser uma coisa pesada. Porque, gente, é muito difícil essa coisa da gente, dessa rigidez, né, que eu tinha falado anteriormente. De você não conseguir se ver bonita, de você não conseguir se sentir bem se não for daquele jeito X. Então, a transição capilar trouxe isso pra mim. E, gente, hoje eu amo meu cabelo. Eu tenho um amor pelo meu cabelo que vocês não têm ideia. Eu nunca tive esse amor pelo meu cabelo que eu tenho hoje, sabe? Eu tenho orgulho de ser cacheada, sabe? Então, foi uma coisa, assim, maravilhosa. E eu sei que tem pessoas por aí que passam pela transição e não gostam do cabelo. E, gente, isso também tá tudo bem, sabe? A gente precisa se sentir bem do jeito que for. Se for lisa, se for cacheada, se for crespa, se for ruiva, se for colorida, não importa. Você faz com o seu cabelo o que você quiser. O que importa é que você esteja se sentindo bem. Eu não tava me sentindo bem mais sendo lisa, não tava me vendo mais daquela forma, então eu decidi mudar e tô muito feliz assim. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você também passou ou tá passando pela transição capilar, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Eu tive muito contato com vários youtubers que também estavam passando por transição capilar e isso me ajudou demais. Até mesmo as que não estavam mais passando pelo processo, mas que já passaram, com os vídeos que elas traziam sobre o assunto. Então, isso foi uma grande vantagem que eu tive, porque eu sei que muitas passaram por isso sem ter esse apoio, sem ter esse respaldo, essas pessoas que também falavam sobre o mesmo assunto. Então, se inscreva no canal também, ative as notificações para você ficar aqui por dentro dos vídeos que vão saindo. E fiquem com Deus. Até mais!